O termo ultraprocessado, que eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez na sua vida, tá na boca do povo já tem algum tempo, mas ele vem sendo bastante criticado por alguns profissionais que atuam ou estudam o processamento de alimentos. E mais recentemente, ele foi alvo de muito buchicho por causa de uma nota técnica emitida pelo Ministério da Agricultura, falando para o Ministério da Saúde rever o guia alimentar para a população brasileira e remover esse termo ultraprocessado e outros termos de lá do guia. E aí, só para esclarecer, o guia é um documento oficial elaborado pelo Ministério da Saúde que traz diretrizes alimentares para a nossa população, levando em consideração os nossos aspectos culturais. E o objetivo do guia é ajudar a promover a saúde dos brasileiros ao mostrar um caminho mais saudável para a alimentação e para a segurança alimentar. E esse guia ele é muito renomado no mundo inteiro, inclusive serviu de base para a elaboração do guia de outros países como o Canadá. Porém, ele sempre foi muito alvo de críticas por conta das classificações de alimentos pelo grau de processamento que ele usa lá na história. E agora ele está no centro da polêmica entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde. E a gente está aqui hoje para tentar entender essa história toda. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que a pesquisa e a base para esse roteiro aqui foram feitas pela Flávia Barbosa, que é cientista de alimentos e é membro aqui da nossa equipe. E também a gente teve a ajuda da doutora Henriette Azeredo e mais 14 pesquisadores que são da área, de várias instituições diferentes. Tudo que eu vou apresentar aqui está bastante embasado e verificado pelos especialistas da área. Bom, então bora começar pelo começo, né? O que é processamento de alimentos? Para que ele serve, né? Como que é realizado isso? Processamento é qualquer tratamento que altere alguma propriedade do alimento. E aí tem várias razões pelas quais a gente faz isso. Pode ser que eu queira aumentar a qualidade nutricional, pode ser que eu queira aumentar a qualidade sensorial, como melhorar o sabor, melhorar o gosto, melhorar a textura, melhorar o cheiro. Pode ser também pela conservação, pela funcionalidade e tem várias outras possibilidades. E é através do processamento que também é possível transformar um alimento de uma forma não comestível para uma forma comestível. E não tem treta nenhuma aí. A gente faz isso todo dia com arroz e feijão em casa. Não tem como comer esses dois alimentos crus, na forma bruta. Então a gente cozinha para conseguir fazer com que a textura melhore e aí sim seja possível comer o nosso PF de cada dia. Então não é só na indústria que a gente processa os alimentos, porque cozinhar nada mais é do que um processamento. É um tipo de tratamento térmico por calor, chamado de cozimento. E aí uma outra função do processamento pode ser simplesmente a conveniência. No caso dos produtos que são minimamente processados, eles são fresquinhos e idênticos à forma in natura. Só que eles são mais convenientes, porque eles já estão prontos para consumo, já vem higienizado, já vem selecionado, descascado, cortado, tá? Eu já vou dar um exemplo que você vai entender melhor essa diferença. E a gente tem ainda também questões relacionadas à sustentabilidade, à padronização e à qualidade do produto final, tudo coisa que o processamento industrial pode fazer. E aí as formas de processamento dependem das propriedades do alimento e também das alterações que eu quero fazer e das que são possíveis de serem feitas naquele alimento. Pode ser um tratamento físico, como por exemplo o tratamento térmico, em que eu só uso a temperatura, e aí pode ser uma temperatura quente para cozinhar ou para esterilizar, ou então eu uso uma temperatura fria para congelar, por exemplo. Pode ser um tratamento químico, em que eu adiciono o antioxidante, conservante e outras substâncias, e pode também ser um processamento biológico, em que eu faço uma fermentação, por exemplo. E aí, mesmo que a gente tenha o mesmo objetivo para o produto, por exemplo, conservar o alimento por mais tempo, dependendo do produto, a forma de alcançar esse objetivo pode ser diferente. Por exemplo, para aumentar a conservação de pães industriais, tipo o pão de forma que você vê no mercado, são utilizados os conservantes, substâncias conservantes. Mas para aumentar a conservação do leite UHT, que é o leite de caixinha, a gente usa só o tratamento térmico. Primeiro você esquenta o leite a uma temperatura bem alta e logo depois você esfria muito rápido. E esse processo mata os micro-organismos, mas preserva as propriedades do leite. E logo em seguida você já coloca na embalagem. Então, por conta de tantas diferenças, existem formulações, que são os alimentos industrializados, a composição desses alimentos. E essas formulações podem ser mais ou menos saudáveis. Os alimentos eles podem envolver diversos componentes, eles podem ser processados de maneiras muito diferentes,
ou às vezes nem serem processados, como eu já expliquei. Mas o fato é que todo alimento tem impacto na sua saúde, seja ele um impacto positivo ou um impacto negativo. E por isso é muito importante conscientizar as pessoas sobre esses impactos de forma clara e, lógico, sem que nenhum mito seja propagado. Só que muitas vezes, nessa tentativa de passar uma orientação de forma clara e didática, a gente pode acabar carregando informações que mais confundem do que esclarecem. E aí, para ajudar nessa orientação, já foram propostas algumas classificações, e aí você pode ter certeza que classificar alimentos não é uma tarefa fácil, tá? E a classificação que chama NOVA, por exemplo, tem feito sucesso há alguns anos e é a classificação que é usada no Guia Alimentar para a população brasileira, e ela se propõe a classificar os alimentos segundo a natureza, extensão e objetivos do processamento em 4 grupos. A gente tem o grupo 1, que são os alimentos não processados ou minimamente processados, sendo que aí o processamento seria motivado por razões de conservação, de estabilidade ou de segurança, para, por exemplo, eliminar bactérias que causariam doenças. No grupo 2, a gente tem os ingredientes culinários processados, que seriam as substâncias do grupo 1, que passam por processos como prensagem, refino, moagem, secagem. No grupo 3, a gente tem os alimentos processados, que aí seriam formulados com a adição de sal, de óleo, de açúcar e outras substâncias dos grupos anteriores. Geralmente teriam entre 2 e 3 ingredientes e o processamento seria para aumentar a estabilidade ou mudar as propriedades sensoriais dos alimentos do grupo 1. E aí, por fim, a gente tem o grupo 4, que seriam os alimentos ultraprocessados, que aí ele diz o seguinte, que seriam formulações industriais feitas predominantemente ou totalmente a partir de substâncias derivadas de alimentos e aditivos, com pouco ou... Tá tudo bem aí, amado? Com pouco ou nenhum alimento do grupo 1 intacto. E aí, geralmente, esses alimentos ultraprocessados conteriam pelo menos 5 ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos, gorduras e alguns nutrientes, não usados normalmente em preparações culinárias. Que seria coisa assim, tipo, coisas que você não tem em casa. E isso seria para simular propriedades sensoriais, que são as propriedades que a gente sente do alimento, ou ainda mascarar propriedades que são indesejáveis, tipo um gosto meio estranho. Essa seria a definição de ultraprocessado de acordo com a classificação NOVA. E aí que surge esse termo ultraprocessado, e ele é considerado por alguns profissionais como tecnicamente inadequado e de definição imprecisa. Então a gente vai entender essa polêmica aqui agora e quais são os problemas apontados nessa classificação. A distinção que a classificação faz entre alimentos in natura, minimamente processados e processados, realmente faz todo sentido, porque de fato o processamento ele vai afetar as propriedades do alimento. Que aí, por exemplo, o que a empresa faz? Ela seleciona aquelas que têm boa qualidade e aí faz a sanitização, né? Tipo, lava, higieniza, ela descasca, ela corta, ela embala e pronto. É um produto pronto para comer, tipo aquelas saladas que vem pronta para comer num saquinho. E aí é basicamente o que você faria em casa, né? Você iria, sei lá, na feira, no mercado, escolheria a hortaliça que tem a melhor aparência, e aí, a hora que você chegasse em casa, você lavaria, descascaria, cortaria para o seu gosto. Então, o que a indústria faz? Eles deixam esses produtos prontos para o consumo. E aí, só para ficar clara essa diferença, comprar o espinafre na feira é comprar um espinafre in natura. Comprar o espinafre que já vem no saquinho lavado, pronto para comer na salada, é comprar um espinafre minimamente processado. E aí os alimentos processados seriam todos os outros produtos que não são os minimamente processados. Daqui entram os alimentos que passam por tratamento térmico, por congelamento, com uso de aditivos e todos os outros processos. E aí seria, por exemplo, a sopinha de espinafre que vem pronta e por aí vai, só para continuar usando o mesmo alimento como exemplo. E aí é importante destacar aqui que mesmo tratamentos que são muito levinhos, como, sei lá, qualquer tipo de aquecimento, por exemplo, já são processos que não se enquadram na classificação de minimamente processados. Colocou a temperatura, já não é mais processamento mínimo, é alimento processado. Então toda essa definição está na legislação dos alimentos, tudo descrito lá bem bonitinho. E aí uma das críticas dessa classificação nova é que ela contraria os conceitos da própria legislação, porque de acordo com a nova, os alimentos que passam por secagem, por exemplo, são minimamente processados. Até mesmo o leite, tanto o HT quanto o em pó, seriam minimamente processados. Só que o leite, o HT, ele passa por um tratamento térmico de alta temperatura e o leite em pó passa por secagem. Ou seja, ambos são produtos que são processados e a classificação deles como minimamente processados é incorreta, porque contraria as definições técnicas. Bom, e os ultraprocessados? Embora seja um termo bastante difundido, do ponto de vista técnico, essa classificação nem existe. E esse termo especificamente é um dos mais criticados da classificação nova. E aí, para entender, a gente pode começar analisando a palavra e a definição. O prefixo ultra significa extremamente, em excesso.
Então, do ponto de vista da língua portuguesa, a palavra deveria se referir a alimentos que passaram por processos excessivos, então foram excessivamente processados ou modificados, certo? Aí que a coisa começa a ficar um pouco vaga. Seria um alimento que passou por muitas etapas de processamento? Então, é tipo uma coisa muito vaga e que não faz sentido na prática, porque através das mesmas etapas de processamento, eu consigo obter alimentos saudáveis ou não. Tudo depende da formulação, que é a receita do alimento, e não necessariamente do tratamento que ele sofre. E é por conta dessa definição toda extremamente vaga que esse termo é um dos motivos de crítica dessa classificação. Então, dizer que os ultraprocessados devem ser evitados pode fazer com que as pessoas pensem que há muito problema por trás do processamento de alimentos, que é o processo industrial de se obter os alimentos que a gente consome. O que não é verdade. Então, existem diversos alimentos processados que são saudáveis e, frequentemente, os processos que a indústria faz são muito parecidos com o que a gente faz em casa, só que numa escala muito maior. Então tá, a palavra em si já não é muito clara, né? Então não dá pra gente entender e tirar muita informação dali. Então vamos pra definição que eles dão. E aí, curiosamente, não dá pra entender exatamente por que a palavra ultraprocessado foi escolhida. Olha a moto. Porque a definição utilizada para ultraprocessados, na verdade, não envolve processamento. Ela é baseada na composição do alimento. Por exemplo, o pão de forma é classificado como ultraprocessado, muito embora ele passe pelo mesmo processo que os pães que a gente faz em casa. Só que ele é considerado ultraprocessado por causa dos ingredientes que ele contém, como a gordura vegetal, o açúcar, os conservantes e etc. Ou seja, tem uma relação com a composição do alimento e não com o processamento dele. E aí, um outro ponto abordado na definição é a utilização de métodos que sejam usados exclusivamente nas indústrias. Existem alguns métodos, sim, que a gente não tem como fazer de forma doméstica. Um exemplo é a liofilização, que é um processo de fazer as coisas em pó, que a gente prepara só adicionando água, tipo leite em pó, café solúvel, aquela sopinha em pó e todos os outros alimentos desse tipo. A liofilização é um tipo de secagem a frio, em que a gente não usa o calor para evaporar a água, a gente usa a sublimação da água. Eu aposto que ninguém achou que ia usar sublimação na vida depois que aprendeu na escola. Pois bem, tô te dando um exemplo plástico. E agora eu sou o Cebolinha. Tô te dando um exemplo, meu Deus, por que tá tão difícil isso? Tô te dando aqui um exemplo prático de como a gente usa a sublimação num processo industrial. E aí, como que funciona? Basicamente, a gente congela o alimento para que toda a água dele vire gelo. E aí a gente modifica a pressão a que esse alimento está submetido. A gente coloca ele numa pressão bem baixa, tipo quase num vácuo, até que a água sublime, ou seja, que ela passe do estado sólido, que é o gelo, para o estado gasoso, que é o vapor. E aí usar esse processo, ao invés do calor, ajuda a não perder nutrientes que são sensíveis às temperaturas altas. Ou seja, a indústria usar um processo que a gente não consegue fazer em casa, não significa que o processo é ruim. Às vezes a gente só não faz em casa porque não tem equipamento para isso. Não é como se vendesse um liofilizador portátil no mercado, por exemplo. Mas a classificação nova também especifica alguns métodos, algumas reações químicas que são exclusivamente industriais, como por exemplo a hidrogenação e a hidrólise. De fato, a gente tem uma razão por trás disso, porque a hidrogenação é um processo que modifica os óleos vegetais, que são líquidos em temperatura ambiente, e transforma esses óleos em gorduras, que são sólidas em temperatura ambiente. E aí, como consequência, são produzidas as gorduras trans, que são relacionadas a diversos problemas de saúde e que a gente já explicou um pouco no vídeo da margarina. Porém, nesse mesmo vídeo a gente também fala sobre como as indústrias atualmente têm sido forçadas a substituir a hidrogenação por outros processos, outras técnicas, para evitar a formação de gorduras trans. Esse movimento já vem acontecendo há alguns anos e a Anvisa estabeleceu que, a partir de janeiro de 2023, ficam proibidos a produção, importação, o uso e a oferta de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados para uso em alimentos ou de alimentos formulados com esses ingredientes. Tá? Então é um processo que vai ser abolido da indústria por conta do produto ruim que ele gera. O outro processo que é apontado na classificação é a hidrólise. A hidrólise é uma reação química que acontece em presença de água, uma reação onde a água faz parte do processo de quebrar as moléculas. E ela pode ser utilizada para várias funções, na verdade. Algumas são boas do ponto de vista nutricional e outras não. Um exemplo clássico é usar a hidrólise para obter o açúcar invertido. E aqui, só antes que você venha me perguntar nos comentários
Não, o açúcar invertido não é sal. O açúcar invertido, ele é o açúcar que a gente conhece, que é a sacarose do açúcar branco que você tem na sua casa, quebrado, ou seja, hidrolisado em duas moléculas, que é a glicose e a frutose. E aí um outro exemplo são os suplementos de proteína, como o whey. Esses suplementos podem ter suas proteínas hidrolisadas, ou seja, quebradas, para que tenham uma maior absorção, uma digestão mais rápida. Então, o mesmo processo pode gerar diferentes produtos com diferentes qualidades. E aí, um outro ponto abordado na definição dos ultraprocessados é o número de ingredientes. Mas isso faz menos sentido ainda na prática, porque, sei lá, se você pega uma salada de fruta industrializada, já vai ter mais de 5 ingredientes, que são os tipos de fruta, mas seriam ultraprocessado? E além disso, existem diversos alimentos industrializados com mais de 5 ingredientes, mas que não tem adição de aditivos, não tem excesso de gordura, não tem excesso de sal nem de açúcar. E atualmente, muitas indústrias têm investido em produtos que sejam o mais próximo possível do in natura, justamente por uma demanda dos consumidores que querem sempre comer alimentos o mais naturais possível. Bom, então, além do nome ultraprocessado e da definição dele não serem adequados nem de acordo com a língua portuguesa, nem de acordo com a definição técnica, os exemplos que eles usam para mostrar o que é um ultraprocessado também acabam sendo inadequados. Por exemplo, para especificar alimentos ultraprocessados, um dos exemplos são os snacks, os lanchinhos, salgados e doces. Só que isso engloba uma categoria inteira de produtos que inclui desde as frutas desidratadas, que é só fruta, que perdeu água, até as bolachas recheadas, que essas de fato precisam ser evitadas porque são realmente formulações que têm muita gordura, muito açúcar, muito sódio e podem ser problemáticas para a sua saúde. Então não faz sentido eu colocar toda uma classe de produtos, né, esses snacks, esses lanchinhos, como uma classe homogênea de produtos e aí rotular todos eles como sendo ruins, quando dentro dessa classe existem opções que são boas. Então eu tenho dois exemplos aqui um pouco mais ilustrativos para vocês entenderem. Tem duas almôndegas congeladas que são da mesma marca. Uma, que é essa que tá aparecendo aí agora, tem praticamente só ingredientes que a gente teria em casa. Então tem carne bovina, gordura bovina, água, cebola, farinha de aveia, sal, chia, linhaça e alho. E aí usa também aroma natural de alecrim e carne, que a gente poderia também colocar em casa. A outra, da mesma marca, do mesmo fabricante, usa também, além dos ingredientes que a gente tem em casa, usa maltodextrina, usa estabilizante e aroma artificial, antioxidante, acidulante, e vários produtos que a gente não teria na nossa despensa na cozinha. Os dois produtos passam pelo mesmo processo, só que a composição é totalmente diferente e um pode ser considerado mais saudável do que o outro. Um outro exemplo são os iogurtes com sabor. Algumas marcas usam uma formulação com vários ingredientes, mas que são ingredientes que a gente teria na despensa de casa. E aí são só o leite e o fermento lácteo, que são as bactérias que vão fermentar o iogurte, e o sabor, que nesse caso desse aí em específico, é o mel. E ainda tem também a pectina, que é uma substância natural extraída de casca de frutas para deixar mais consistente. Nesse caso, né, que eu estou mostrando aí em específico, entra também a lactase, porque esse produto é sem lactose. Já essa outra marca, além dos ingredientes que a primeira marca também tem, ela tem xarope de açúcar, ela tem espessante, ela tem conservante, ela tem amido, ela tem acidulante. Então é o mesmo tipo de produto que passa pelos mesmos tipos de processamento, mas que nutricionalmente são bem diferentes. Um tem só ingredientes considerados naturais e o outro tem vários ingredientes que são aditivos químicos adicionados. Então, dito tudo isso, o que a gente quer deixar claro aqui é que alimento processado não tem relação direta com o ingrediente X ou Y. Processamento é diferente de formulação ou composição do alimento. E além disso, classificar os alimentos industrializados para a gente poder ter uma noção de qual é mais saudável ou não, pode ser sim muito útil, porque nem todo alimento industrializado é saudável e é muito importante instruir as pessoas para compreenderem isso e fazerem escolhas mais conscientes e responsáveis. Claro que quando essa escolha é possível. Porém, informações erradas podem atrapalhar isso, além de dificultarem uma comunicação saudável entre a indústria, os legisladores, os cientistas e os consumidores. E essa comunicação é essencial para elaborar melhores produtos, melhorar e compreender as legislações e também orientar melhor os consumidores. E é totalmente compreensível que as classificações acabem generalizando para facilitar o entendimento. E aí pode parecer meio que uma frescura implicar só com a nomenclatura. Mas para vocês entenderem como essa questão da nomenclatura é importante, a gente tem vamos imaginar um cenário em uma outra área. Vamos dizer que todos os livros de medicina que falam especificamente sobre uma determinada doença, chama essa doença de X.
E aí, logicamente, os médicos, que são os profissionais que mais estudam diagnósticos de doença, vão chamar essa doença de X também, porque eles vão estudar por esses livros. Só que vamos supor que os enfermeiros e os farmacêuticos chamem essa doença de Y. Essas profissões, elas têm funções diferentes, mas elas são complementares. O trabalho de um complementa o trabalho do outro. Imagina a confusão que poderia gerar para receitar medicamento, preparar cirurgia, fazer debate entre os profissionais, congresso, instrução aos pacientes, se cada profissão chamasse a doença de um jeito diferente. É mais ou menos por aí essa confusão toda entre uma área chamar de ultraprocessado e a outra área não reconhecer esse termo. Então a questão toda dessa polêmica dos ultraprocessados é essa distância entre duas áreas complementares, que são a ciência de alimentos e a nutrição. Esse vídeo ele foi elaborado justamente como uma forma de tentar esclarecer o porquê o termo ultraprocessado e a classificação nova poderiam ser melhorados. As críticas não se baseiam em defender a indústria nem qualquer setor econômico e muito menos fazer qualquer recomendação alimentar. A crítica se baseia no fato de que tanto a palavra quanto as próprias definições e exemplos apontados pela classificação não são 100% aplicáveis na prática, além de não estarem alinhados com as definições técnicas. Lembrando também que buscar melhoria em uma classificação não é um ataque, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. A gente sabe que não existe dúvida de que o processamento modifica as propriedades dos alimentos e que algumas modificações são boas e outras não. Só que é inviável dizer que todo alimento industrializado é saudável, mas também é inviável generalizar a industrialização como vilã da alimentação. O processamento de alimentos, atualmente, é uma das formas de se conseguir os alimentos mais seguros e em quantidade e qualidade suficiente para alimentar a população mundial, que, de acordo com as projeções da ONU, em 2050 deve atingir 9,7 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem pesquisadores da área de ciência e tecnologia de alimentos no mundo inteiro buscando estratégias para conseguir alimentar essa população que só cresce com alimentos seguros, aprimorando os métodos de processamento para que a gente possa sempre minimizar as alterações e ter os alimentos mais próximos do in natura possível. A gente sabe muito bem qual é o papel que os alimentos in natura têm na alimentação humana e o ideal seria que toda a população tivesse acesso a esses alimentos. Mas o nosso mundo está muito longe do ideal e os processados neste mundo são uma estratégia para aumentar o acesso de algumas pessoas a alimentos seguros. Além disso, também não dá para negar que existe uma grande demanda por produtos convenientes, práticos, atualmente. E aí, só para finalizar, devido aos últimos acontecimentos dessa treta entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, eu preciso deixar bem claro que tudo que foi dito aqui não é um ataque ao guia alimentar para a população brasileira, porque esse guia é de extrema importância, ele é muito bem elaborado, ele é muito didático. Aqui a gente só esclareceu o porquê de uma crítica pontual e que já ocorre há muitos anos, mas de forma alguma tem o intuito de desmerecer o guia alimentar. Ele é um documento muito importante para a nossa população. E além disso, esse roteiro já estava sendo elaborado desde agosto e teve o intuito também de esclarecer alguns mitos que a gente vê sendo disseminados na população, mas que não tem relação nenhuma com o guia, tá? Então, a mensagem final é: o processamento de alimentos não é uma coisa que a gente deva demonizar. O processamento de alimentos ele é algo que pode facilitar muito a nossa vida e ele pode ser bom ou ruim. No fim das contas, tudo vai depender da composição dos alimentos processados. Então, eu queria agradecer de novo as pessoas que ajudaram a elaboração desse roteiro. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você acha que podem pensar que esse conteúdo... Meu Deus, não é isso que eu quero dizer, Bruno. O que você quer dizer? Eu não sei. Se você gostou desse vídeo e achou que ele é muito útil, compartilhe com todo mundo que você acha necessário. Nossa, amor, obrigado, você é ótimo nisso. Se você gostou desse vídeo e acha que esse conhecimento adquirido aqui foi útil, compartilha com todo mundo que você achar necessário. É isso por hoje, um beijo, tchau. Meu Deus, que difícil. Só um minutinho, que meu marido resolveu fazer um drink neste momento e eu estou ouvindo a coqueteleira. Não posso nem brigar com ele, porque isso significa que eu vou tomar drink depois. Então,